Fechado ou não fechado? Então tá. Olha aqui. Anota aí comigo. Anota aqui comigo, ó. Ainda dos regimes totalitários, peguei contigo. Anota. Anota aí, Revolução Russa. Aí tu vai dizer assim, mas aqui no livro tem uma parte que fala dos Estados Unidos antes. Eu não tenho. Tá, isso aí, primeiro tu falaste de regimes totalitários, formação do comunismo. Depois a gente vem para a América. E da América a gente vai para a Segunda Guerra, não tem problema. Tá? É só inverter essa ordem aí. Revolução Russa, olha aqui pra mim. Tá, turma? O que eu quero te lembrar, ó? O que eu quero te lembrar? Nazismo, fascismo e comunismo são os 3 regimes totalitários, né? Aqueles que a gente vai ter muito que saber aí, para quê? Para essa prova, né? Fascismo e nazismo são regimes de extrema-direita, sustentados pela alta burguesia, enquanto o comunismo que vai se desenvolver na União Soviética, na Rússia, sem dúvida nenhuma, é um regime que representa os interesses de quem? Dos trabalhadores, não é mesmo? Uma vez que teve a participação, a profunda participação do grupo chamado soviéticos. E quem são os soviéticos? Os soviéticos são justamente aí, as instituições que vão dar início e que representam na União Soviética os interesses dos trabalhadores. Vem aqui comigo, ó, para a gente dar uma olhada, para a gente só começar a falar o que foi essa Revolução Russa. Ó, primeiro, o que é a Rússia? No final do século XIX. Bom, a Rússia é um país que está caminhando em direção ao capitalismo. É um país capitalista, né? É um país monárquico, né? Tem uma monarquia czarista apoiada pela burguesia liberal russa. Então, assim como foi uma Inglaterra, uma França, uma Alemanha, uma Itália no final do século passado, a Rússia surgiu dessa forma também, como um país, portanto, capitalista, não é? Então, pega aqui comigo. Tu tem, século retrasado, né? Tu tem, ó, uma monarquia, vem comigo, ó, minha turma, czarista, certo? Só que, detalhe, apoiado pela burguesia, né? Tá? Por isso, um país capitalista. Fechado? Muito bem. Não foram poucas as dificuldades que esse país apresentou no início do século XX. Eu diria a vocês que, tão logo virasse o século, o XIX para o XX, eles sofreram a expansão aqui e uma invasão japonesa. Tem outras coisas que eu gostaria de te lembrar também. Por que os japoneses estão se expandindo, né, nesse momento do final do século XIX? Em 1870 houve aqui o início do desenvolvimento industrial japonês. Os Estados Unidos chegava ali na nuca do Japão, conquistando o Havaí e montando bases no Havaí em 1898, o que fazia com que imediatamente este país, as ilhas não é, japonesas, tivesse que buscar, e isso vai provocar até a Segunda Guerra Mundial também, buscar matéria-prima e subsistência em outras regiões. E isso a gente tinha na China, na Indochina e na Indonésia. Não é? No início do século XX, os japoneses, vem comigo, acabaram se expandindo até a Ásia e entre os anos de 1904 e 1905 fizeram uma guerra contra a Rússia, que foi a chamada Guerra Russo-Japonesa. A Guerra Russo-Japonesa. E conquistaram territórios russos. Certo? Ó, deixa eu colocar aqui para nós. A Guerra Russo-Japonesa. Pronto. Desta guerra aqui, a Rússia acabava perdendo, não grande parte, mas uma parcela do seu território. Importantes, não é? Territórios agrícolas, não é mesmo? A Rússia vai perder. Isso trazia uma profunda dificuldade ao desenvolvimento econômico russo, é claro. Essa burguesia aqui que está no poder, que é já uma burguesia urbana, mas também uma burguesia territorial, uma burguesia proprietária de terra, uma burguesia agrícola, não é mesmo? Imediatamente sentia-se que aqui, não é? Perdendo território para os japoneses, sentia-se enfraquecida. Os trabalhadores reagiram em 1905,
justamente com a formação daquilo que a gente chamou de soviets. O Partido Socialista Russo, partido não é já bem organizado nesse momento, não um grande partido, mas um partido organizado, patrocinava após essa guerra aqui, em 1905, com a dificuldade trazida a partir dela, aquilo que ficou chamado de ensaio geral, não é? Então, no ano de 1905, houve, a partir do mundo do trabalho, dos trabalhadores, dos partidos de esquerda, a tentativa de derrubar este poder czarista, esta burguesia, e imediatamente já implantar um governo socialista. Foi uma bobagem, né? Naquele momento, mas, ensaio geral. Certo? Passou a ser chamado de ensaio geral como a tentativa de uma revolução socialista. Não é isso? Totalmente reprimida pelas forças aí czaristas. As forças czaristas patrocinaram uma profunda repressão que passou a ser chamada de Domingo Sangrento. Não é isso? Não é? O Domingo Sangrento, não confundir com o Domingo Sangrento lá na Irlanda, né? Com Sunday Bloody Sunday. Não é isso? Então, o que houve? O ensaio geral, que era aqui organizado pelos socialistas e pelos, então, sovietes. O que são os sovietes? São instituições que organizavam e representavam os trabalhadores, tanto do campo quanto das cidades. Mas tem um detalhe, eram sindicatos? Não eram sindicatos. Não é? Então, vem comigo. O que vai acontecer? Imediatamente eles vão ser reprimidos, e nesse contexto de 1905, a gente teria o chamado Domingo Sangrento. Que foi a repressão feita aí pelo, não é? Governo russo, pelo poder governamental russo. Turma. Então a situação da União Soviética, embora um país capitalista, ela de longe, mas muito de longe, e suas pretensões expansionistas também, né? Já no início desse século, fazer com que ela de longe acompanhasse o desenvolvimento econômico dos países do Ocidente Europeu. Né? Claro que ela tinha relações aqui, não é, diplomáticas com a França e com a própria Inglaterra. Tanto é que bem no início desse século, já aí neste ano mesmo, vão acabar montando o quê? Aquela chamada Entente Cordiale, né? Ou a Tríplice Entente, que acabariam juntas entrando na Primeira Guerra Mundial. O problema foi justamente esse. A crise russa se agravava e no ano de 1914 a Rússia entrava na guerra. Não é? Por que isso aqui? Entrou na Primeira Guerra. Por que a Rússia entrou na Primeira Guerra? Só te lembrando. Ora, ela tinha interesses no Império Turco-Otomano, que era um império escateado, um império fraco nesse momento, disputado pela Alemanha, que queria colocar a sua produção construindo estradas de ferro até Bagdá, disputava com os austríacos a Península Balcânica, né? Apoiava o projeto da Sérvia de criar a Península Balcânica um só país, e imediatamente, não é? Aqui foi importante entrar nesta guerra. Só que este país que vem em crise econômica, para fazer a manutenção do seu exército sobre a Europa em guerra, investia uma grande, não é, aí, parte aí da sua receita, que já não era muito bom, né? O que aconteceu? 1914, a Primeira Guerra Mundial, acabava aprofundando a crise econômica a qual a Rússia havia sido atirada desde 1905. Não é? Muito bem. Claro que o czar, ele começava a sofrer uma oposição, uma profunda oposição. Né? E esta oposição não só contava 1914, 1915, 1916, não só contava com o Partido Comunista e com o Partido Socialista. É bem verdade que o Partido Comunista, o partido, não é, ainda nascente, o Lenin há pouco tinha voltado, está voltando, não é, para a União Soviética e organizando aí a esquerda na União Soviética. O que vai acontecer?
esta oposição aqui, ela recebeu o apoio daquela classe, não é, da burguesia, que até então apoiava o mundo monárquico na Rússia. Então, tu quer ver uma coisa? Por que a burguesia vai transitar de um lado ao outro? Porque, uma vez entrando numa guerra e mandando dinheiro para a manutenção do exército fora da Rússia, fazia com que essa burguesia deixasse de receber investimentos e uma tentativa de desenvolvimento russo. O que vai acontecer? Essa oposição aqui passou a ser feita, então, e liderada ao longo dessa guerra pela burguesia, sem dúvida nenhuma. O que a oposição vai querer ao czar? Pô, Magrão, tira a Rússia da guerra. Tu não está vendo que não adianta a gente estar lá, uma vez que a gente está com o nosso interior totalmente, a nossa economia totalmente falida? Claro que essa burguesia, era apoiada pelo partido, vem comigo, socialista, ou também chamado, né, não é também chamado, partido dos mencheviques, não é isso? Tá? Pus aqui do lado para nós, mencheviques, fechado? Mais do que isso, apoiada pelo partido comunista, certo? Ou partido bolchevista, ou partido dos bolcheviques, não é isso? Bolcheviques, perfeito? E mais soviets, trabalhadores, e ainda a população em geral, não é? Sovietes, vem comigo. E vou pôr povo, entre aspas. Isso é um conceito que ele retrata a classe social daquele que está falando a palavra. Então aqui eram todos, não é? Muito bem. O que a gente tem aqui? O objetivo de todos eles, não é? Unidos aqui sob a liderança da burguesia, foi justamente tirar a Rússia da guerra. Porque ao invés de investir, uma vez que o czar fazia isso, a monarquia investia na permanência da Rússia na guerra, acabava, não é, mandando dinheiro para fora. Porque o exército estava lá na Europa, não estava ali dentro. O que vai acontecer? No ano de 1900, e passaram o ano de 1914, 15, 16, quando chegaram em fevereiro de 1917, aconteceu a chamada Revolução Branca. Não é isso? Então eu vou pôr aqui para nós, aqui não, vou pôr lá, senão vai ficar muito apertado aí. A Revolução Branca. Venha, 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 venha. Vou apagar aqui também. Querido, olha aqui. Fevereiro. Mas eu li num livro que foi em março. Tinha uma diferença, não é? De 16 dias. 16 dias do calendário russo para o ocidental, né? Então, para eles, fevereiro. Fevereiro de 1917. Olha aqui. O que aconteceu? A Revolução, aquilo que nós vamos chamar, cuidado, Revolução Branca. Já é a Revolução Russa? Sim, é o início de um processo que passou a ser chamado Revolução Russa. Não é mesmo? Mas o que foi esta Revolução Branca que a gente chama? Foi o momento que a oposição fortaleceu sobre aqui a monarquia e o czar, ele acabou abdicando o seu poder. E o que houve? Nesta revolução aqui, tu teve, pega comigo, a queda, não é? Da monarquia. A queda da monarquia, não é isso? E o poder acabou escorregando para quem? Para a burguesia. Então, esta classe que comandava e organizava a oposição assumia o governo russo. Não é? Tá? Passava a ter poder político, não é? Agora, claro que
uma vez que ela havia organizado a oposição na crença de que era possível tirar a Rússia da guerra, tudo que os outros grupos imaginavam que ela tiraria, não é, a Rússia da guerra. Só que não o fez. Continuou investindo no quê? Continuou investindo, não é, na permanência da Rússia na Primeira Guerra Mundial. E isso interessava aos socialistas? Claro que não. Meses depois, o partido dos mencheviques, o grupo socialista, liderado aí por um homem chamado Kerensky, imediatamente, derrubava a burguesia do poder. Por quê? Porque não havia o cumprimento, não é, desta burguesia de retirar a Rússia da guerra. Isso em 17, também processo revolucionário. Quando a burguesia foi derrubada aqui, uma vez que ela tomou o poder e não cumpriu aquilo que havia sido acordado pelas oposições, Magrão, retira a Rússia da guerra, vocês vão tomar o poder com seus burgueses, vão tomar o poder e vão tirar a Rússia da guerra e vamos reinvestir no nosso desenvolvimento interno. Não, nós vamos fazer isso. Só que não aconteceu. E por não ter acontecido, a burguesia passava a sofrer oposição daqueles mesmos grupos que ela antes comandava. E aí, olha aqui, e aí tomaram o poder do Partido Socialista. Mas aqui teve um outro problema. Socialista, comandado por este, vem comigo, por este Kerensky. É hoje. Depois do intervalo já vem. Hoje ela vai dançar. Ela vai dizer, eu quero. Tu também vai dançar. Strip, então. Vai ter um monte de público. Turma, então vem comigo. Não é? O Kerensky até chegou a encontrar o Hitler, né? Encontrar o Hitler não. Encontrar o Hitler, porque o Hitler nem tá aí, toda a Segunda Guerra. Chegou a se reunir com os alemães, não é? Só que os alemães queriam uma coisa fantástica, que ele não era nada partidário. Tá bom, a gente vai fazer um acordo para vocês, russos, saírem da guerra. Só que a gente vai querer parte do território. Não queremos perder nem um grãozinho de areia sequer. Então não tem. O que aconteceu? O Partido Socialista, vem comigo, também fracassou, não é, na tentativa, no seu objetivo de tirar a Rússia da guerra. O que fez com que, aí sim, o Lenin, à frente do Partido Comunista, começasse a fazer um projeto sério, não é, para o desenvolvimento de um governo capaz de não só tirar essa Rússia da guerra, como também, não é, de desenvolver este país. No conflito entre socialistas e estes comunistas, o poder escorregou então em outubro de 1917 para o chamado, Partido Comunista, liderado por um homem chamado Lenin. Perfeito? O Lenin. E aí começava o segundo momento dessa revolução. Aqui a gente tinha um momento que foi chamado Revolução Branca. E em outubro de 17 começava a Revolução Vermelha, que a gente também chama de Revolução Russa. O Partido Comunista tomando o poder, olha aqui, a primeira coisa que o Lenin acabou fazendo foi justamente, não é, acordando com a Alemanha a paz de, anotou, já falamos isso aqui, né? A paz de Brest-Litovsk. Foi ou não foi, minha turma? A paz de Brest-Litovsk. O que foi isso? Lembrando para ti, foi uma paz em separado. Qual? Foi uma paz em separado, qual feita, não é? Em 1918, no início do ano, paz em separado, qual a Rússia entregou para a Alemanha territórios como Letônia, Estônia, Finlândia e Polônia, e assim pôde, não é, sair da guerra. Mas perguntei, a guerra terminou para a Rússia?
em hipótese alguma. Ela continuava onde? Dentro do seu país. Dali por diante, no momento que a Rússia saiu da guerra, que era o antigo objetivo, vem comigo, ó, saída, não é? Da Rússia da guerra. A partir desse momento, olha que a gente teve a construção, o início da construção do socialismo, que se deu, ó, em 3 fases. Uma chamada comunismo de guerra, nova economia política, outra, implantação, edificação, desenvolvimento do socialismo num só país. Fechado? Fechado, então? Isso aqui é só o contexto inicial, né, do que vai ser, de fato, aquela que foi a Revolução Russa aqui. No ano de 1917, outubro de 1917, a gente tem o início, então, da construção aí do socialismo na Rússia. Fechado, minha turma? Deu até aqui? Que horas nós temos? Vai batendo? Que horas bate? Não, é 10h10. Ih, tem muito tempo. Claro, dá para revisar toda a história ainda. 5 minutos, claro, 5 minutos é uma eternidade. Tomar banho, fazer a barba, terminar a dissertação, apresentar. Turma, vocês, comentário rápido aqui. Vocês já viram um filme chamado Cidade de Deus? É bom ver, né? Muito importante isso aí. Né? Já viu? Tem que ver, cara, tem que ver. Tem que ver. Não, que fala o quê? Vem comigo. Ó. Vai. Anotei contigo. Comunismo de guerra. Bah, sabe que dia é hoje? 24 de outubro, quinta-feira. Lembra disso? Na mesma quinta-feira de 24 de outubro de 1929, o que aconteceu? A quinta-feira negra. Olha só. A queda da Bolsa de Valores. Ai, que legal, era quinta-feira também. Nossa! O que é? Quem vai cair hoje? Quem vai cair hoje? Não, a bolsa não pode cair. Tem outras coisas que tem que cair antes da bolsa. Hoje. Não é isso que tá pensando, a gente tem que cair o saco, não é isso, tá louco? Não, olha aqui. Vem. Não. Turma, vem comigo. 1917, 1921. Fase do comunismo de guerra, período de guerra civil. O que é uma guerra civil? Ora, uma guerra interna, uma guerra doméstica. As guerras geralmente é de um país contra o outro. Aqui não, aqui é de um país contra ele mesmo. Ou seja, né, de parte da população contra outra parte da população, não é isso? Foi um período de guerra civil. Na verdade, a Rússia, não a União Soviética, a Rússia começava a seguir passo a passo o manifesto comunista. Ó. Tu tinha o quê? O exército. O exército vermelho, não é? Olha que coisa fantástica. O exército vermelho, fundado no campo por um homem chamado Trotsky. Profundo, grande, maravilhoso, pensador, intelectual, um homem poliglota que falava com todos os idiomas, havia ajudado o grande Matteotti a fundar o Partido Comunista Italiano, não é isso? Organizava o Exército Vermelho e esse Exército Vermelho, ó, estava em guerra, não é? Civil, é claro, uma guerra interna, contra o chamado Exército, vem comigo, segura aí para defendendo na mesma aqui dentro, o Exército Vermelho, o Exército do Partido Comunista, não é? E este aqui o Exército, então, que defendia os interesses da burguesia, ainda não é? Interesses do capitalismo. Fechou?
deste conflito, a gente vai ter a vitória. Pega pra mim aqui. Te vi. Cantava bravo, né? Cantava bravo, né? Hã? Não, foi tempo bravo. Podia dar o quê? Nunca mais dei e nunca mais darei. Tem mais essa. Revoltada é boa. Chegou! Turma! Período do comunismo de guerra, não é mesmo? Eu falava pra ti em guerra civil. Exército branco contra exército vermelho. O exército vermelho havia sido fundado no campo por ele, Trotsky. Yes! Não é? Olha aqui, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Sabe o que aconteceu? Neste período aqui de profunda guerra civil, que a gente teve interno, a Rússia saía da guerra, saiu da guerra. A tragédia se transferiu para dentro do país e lá enfrentaram-se, é claro, esses mesmos grupos que estavam em luta em guerra na Europa, porém agora tentando conter o avanço e a concretização de um governo comunista que se estabeleceu em 1917. Guerra Civil. A vitória do Exército Vermelho, portanto, a vitória e a concretização do Partido Comunista, do Partido Bolchevista, dos bolcheviques no poder, fez com que, imediatamente, a vitória dos comunistas seguiu-se uma, olha aqui, vem comigo, nacionalização da economia. Uma coisa interessante é que durante essa guerra, tu sabe que proprietários de terra, assim como aconteceria no futuro lá em Cuba, não é? Os proprietários de terra, alguns deles que passavam dificuldades, tu acredita que entregavam as suas terras habilmente para o Estado e não se sentiam lesados por isso, porque sabiam que no futuro eles conquistariam coisas melhores. Não é isso? Olha só, tu teve então nacionalização, vem da pega comigo, economia. O que equivale a dizer que a economia passou a ser aquela... Existem dois tipos de economia, não é? A de mercado, que é aquela, não é? Aí do mundo capitalista, e a economia de planificação central. Portanto, com a nacionalização da economia, o Estado passava a ser responsável pelo desenvolvimento econômico. Não é mesmo? Então tu teve o que, em outros termos, a gente chama de estatização. Certo? O Estado passava a controlar a economia. Mas tu sabe que o Lenin ele teve muita dificuldade mesmo com membros, homens do Partido Comunista, como por exemplo Stalin. Aos 21 anos de idade, o Lenin escreveu um livro chamado A Doença do Esquerdismo. Uma obra fantástica. Ele acusava aqueles comunistas que acreditavam que a burguesia era uma classe que não prestava, que só queriam explorar. O Lenin dizia, não é assim, é mentira. A burguesia, para a construção do processo, desenvolvendo o processo socialista, a burguesia é uma classe extremamente importante, visto que esta classe tem aquilo que se precisa, dinheiro. Não é isso? E o Lenin chamava todo aquele que fosse contra, porque o Stalin teria tocado todo mundo, não é? Aí, uma família, não é mesmo? E o Lenin disse, não é nem assim. A gente precisa da burguesia. Claro que vamos precisar dela. Né? E condenava. Aquele que pensa assim na burguesia, acha que é uma classe que não presta, imediatamente, não é? Sofre de uma doença, que é a doença do esquerdismo.
Tem duas coisas importantes que a burguesia produz: dinheiro e filhas. Minha gata. Vocês viram que eu tô chegando e falando, eu tô virando homem. Que é? Olha, o que é? Tia, como é que fala assim do futuro presidente da nação, rapaz? Né? Ai, que absurdo. Vamos lá, entremos nós aqui. Que coisa. Não é? Olha aqui. Tá, voltando. Pô, só que eu tava dando uma namorada. Vocês não são menos, né? Os guri que ficaram com seus, entendeu? Olha só. Tá vendo, mano? Olha aqui. Nacionalização da economia. Só que o Lenin teve problemas, claro, se vem dificuldade econômica e agora, não é? Aqui, o Estado de posse de grandes, pequenas, médias indústrias e terras, onde é que eles iam tirar dinheiro para investir no redesenvolvimento? Impossível. O que o Lenin projetava então? Vem comigo. Ó, um segundo momento. Aqui foi o período da Guerra Civil, né? 1917, 1921. No ano de 1921, o Lenin reuniu o Partido Comunista. Aliás, comunista adora fazer reunião. Mais fácil. Reunião por tudo. Então, olha só. Imediatamente, reuniu o Partido Comunista e apresentou um projeto a eles chamado NEP. Nova Economia Política. Gurias, Nova Economia Política. O Lenin foi à frente do partido e disse o seguinte: companheiros, camarada Stalin, camarada Trotsky, estamos com dificuldades econômicas. Ah, é? Que novidade! Nós vamos ter que... Eu olhei... Tu sabe que o Lenin, quando morreu, o corpo dele está lá, né? Inteirinho ainda. Parece que está dormindo. O cérebro foi tirado e fatiado. Não tem isso aí? Para quê? Porque está sendo estudado, né? Como é que pode um homem tão inteligente? Está lá. Tu chega lá na Rússia, tu vai ver. Não é? Então, olha aqui. Ele disse assim, ó, eu desenvolvi um projeto econômico que vai fazer com que a gente se redesenvolva. Vou apresentar para vocês. Bom, o nome é nova, vem economia. Pega comigo. Política. Nova economia política. Olha aqui pro Celcinho, rápido. Olha o que o Lenin disse, corajoso homem. Muito corajoso. Diz assim, é preciso devolver para a burguesia as pequenas e as médias propriedades de terra. E as pequenas e as médias indústrias. É mesmo. O Partido Comunista foi uma loucura. Como nós levamos tanto tempo até conseguir terminar com aquela guerra civil nacional e comunista, agora tu quer entregar de novo para essa burguesia podre. Não é? Vamos botar isso daqui para fora. E o Lenin, não. Deixa eu explicar para vocês. Por que é importante entregar para a burguesia as pequenas e as médias indústrias e terras? Pelo seguinte, eles vão investir no desenvolvimento dessas pequenas e médias terras e indústrias. O Estado, que somos nós, que é o Partido Estado, o presidente do partido, o presidente do país, vai cobrar impostos. Com esses impostos, nós vamos redesenvolver as grandes indústrias e as grandes terras. E depois que tiver tudo funcionando, como este é um partido Estado, um regime totalitário, eu, por decreto, renacionalizarei a economia. Claro, eu decidi, pronto. A burguesia não tem mais poder sobre nada, é tudo nosso. Muito bem, então o que o Lenin fez? O que foi a economia, a nova economia política? Dizia ele que para a construção do socialismo era importante dar um passo atrás para dar dois na frente. É ou não é isso aí? Lembra disso? Lembra disso? Lembra? Tem que lembrar, né? Para a construção do socialismo é preciso voltar para avançar, não é? Então, olha, o que vai ser a meta? Vem comigo. Retorno
pega aí, criaturas, retorno, ó, controlado. Tu, por favor, não esquece de escrever essa palavra. Retorno controlado ao capitalismo. Por quê? Porque era preciso, ó, devolver para a burguesia parte daquela economia que havia sido nacionalizada para que fosse feito um investimento e assim, não é, um redesenvolvimento. Depois que estiver tudo magnificamente bem funcionando, a gente renacionaliza. Fechou? Então, ó, retorno controlado ao capitalismo, não é? Pus para ti pequenas e médias, olha que lindo, pequenas e médias, não é? Propriedades. Para a burguesia, olha aqui, não é? Que era uma maneira justamente de redesenvolver. Só que deu um problema. Antes de desenvolver-se a economia, no ano de 1800 o quê? Não viaja? 1924, o Lenin morreu. Coitadinho do Lenin. O Lenin morreu. E aí começou a haver uma disputa pelo poder no Partido Comunista. Não é mesmo? Sabe que mesmo depois de formada a União Soviética se fala nesse contexto, né? Sabe que mesmo de formada a União Soviética sempre existiu diferença de classes, existiu sempre uma luta de classes, né? É porque, na verdade, nunca houve, de fato, um país onde um projeto de igualdade social, aquele socialista, fosse desenvolvido. Tá? Uma vez que existe poder político, existe desigualdade. Portanto, ó, a gente vai ter o quê? Com a morte do Lenin, ó, vem comigo, 1924, com a morte do Lenin, a gente teve, então, uma disputa, não é? Pela presidência desse partido. Houve o quê? Dois nomes se entrecruzaram aí, disputando, não é? Esta posição de Lenin. A morte do Lenin. Pronto. E aí tu teve, não é? A partir daquilo que formou-se lá em Moscou, os processos, desde 1924 até 27, ó gato, desde 1924 até 27, tu teve justamente uma disputa entre dois nomes, fortes nomes, um chamado, ó, Stalin. Criaturas, a PUC errou na prova. A PUC fez uma prova e colocou errado isso aí. E aí tu foi lá fazer a prova e tu não sabia, porque tu sabe tudo, né? Tu foi lá fazer a prova e aí sabe o que aconteceu? Depois tu saiu da prova e disse, isso aqui não tinha resposta. E nós olhamos, é mesmo, não tem mesmo, tá errado, a PUC errou. E aí quando saiu o gabarito, eles tinha marcado errado. A PUC. Né? Pense sobre isso. Porque uma coisa, quem era o Stalin? O Stalin era secretário-geral do partido durante o período do Lenin no poder, né? Sabe que o Stalin era um semi-analfabeto? Né? O Stalin nunca havia saído da Rússia. O Stalin tinha horror, né, à ideia de que a revolução deveria se organizar no mundo todo. Era um homem tosco, não disse trosco, eu não disse trosco, eu disse tosco, não é? É outra coisa. Um homem tosco, né? Imediatamente ele não aceitava a possibilidade de a revolução se estender além das fronteiras russas. E por isso ele era partidário de uma ideia chamada, ó, socialismo em um só país. Socialismo num só país. Ou seja, era partidário da revolução fazer o quê? Ir de dentro para fora, como algumas provas colocam. Ele era partidário ideal da revolução de dentro para fora, ou seja, que da Rússia ela deveria
mais adiante lá concretizado, daí se expandir. Socialismo num só país. O outro nome, aí bem ao contrário do que eu te falei, e aí o pessoal do PCdoB fica bravo comigo. Fica alguém do PCdoB aí? Os magrão, né? Já ficam lá só olhando. A gente fala isso não, tem alguém do PCdoB, os magrão já fazem assim. Não. Claro, PCdoB stalinista, né? Coisa. E o outro nome foi este aqui, ó. Trotsky. Não é? O homem que veio do campo. O homem que formou o Exército Vermelho. Um homem profundamente inteligente, um intelectual de fato. Um homem que havia viajado por toda a Europa. Escrevia para vários jornais europeus, escrevia para o Jornal do México, havia estado no México na Revolução Mexicana de 1910. O Trotsky havia ajudado a fundar o Partido Comunista Italiano, não é? Era um poliglota, acreditava que a revolução não era exclusivamente russa. A revolução devia acontecer no mundo todo, como um bloco, não é? Crescendo e se formando. Era partidário daquilo que a gente chama revolução, olha comigo, revolução universal, e permanente. Revolução universal e permanente. Dizia ele, ao contrário do Stalin, que a revolução ela deveria ser de fora para dentro e não de dentro para fora. Ela deveria acontecer na Rússia, na Itália, na Alemanha, enfim, em todos os locais aonde pudesse desenvolver. Era de fato, né? E outra, não somente universal, mas ela deveria ser uma revolução permanente. O que é revolução? Mudança. Portanto, quando tu achar que a revolução havia sido concretizada, dizia o Trotsky, tu já tem que estar pensando, não é, numa reestruturação dessa revolução, para que ela não se transforme numa tradição. E se tu fica preso numa tradição, tu fica preso a um passado e tu não evolui. Então, o Trotsky criticava extremamente aquilo que era defendido aí pelo Stalin e não é aqueles que acreditavam que pronto, fizemos isso, agora já tomamos o poder, agora não precisamos fazer mais nada. Não, meu, toma o poder, mas tem que trabalhar e permanentemente tem que estar pensando a possibilidade de estar no poder. Não é? Aqui, o que aconteceu? A disputa entre esses dois aqui, não é? Claro que a influência, o Stalin conseguiu, sem dúvida nenhuma, não é? Diminuir aí a possibilidade de a influência que o Trotsky tinha sobre o partido e se fortaleceu, é claro. No ano de 1927, não é? Sai vitorioso desses processos aqui o Stalin e imediatamente vitorioso desse processo, ele acabava assumindo aí a União Soviética. E aí, dava início ao terceiro momento, chamado edificação do socialismo num só país. Turma, a construção, não é? Socialismo num só país. Então, o projeto de socialismo modernizante, desenvolvimentista, foi vencido, não é? A exportação, a universalização da Revolução foi vencida. E aí a União Soviética, com Stalin, acabou fazendo o quê? Se fechando em suas fronteiras. Não é mesmo? Esse período aqui de edificação do socialismo num só país, ele vai durar entre os anos 1927 e 1939, por motivos óbvios, né, que foi aí o estouro, a explosão da Segunda Guerra Mundial. Né? Que comentários a te fazer sobre Stalin neste momento? Bom, primeiro, é uma pessoa que vai figurar entre aí os grandes assassinos da história, uma vez que 102 mil pessoas foram mortas, não é? Neste contexto de stalinização. Houve um autoritarismo partidário? Sim, houve. Houve a formação de um pensamento único, onde todo aquele que pensasse, mesmo sendo comunista contrário, era perseguido? Claro que houve. Vem comigo. O que mais?
o assassinato da memória de uma nação. Alguns anos atrás, eu vou contar uma coisa rápida para ti. Alguns anos atrás, no Colégio Militar em Porto Alegre, por onde passaram nomes como Castelo Branco, não é? Costa Silva, Médici, Geisel e Figueiredo, estudou lá também, e esses estão lá nas plaquinhas super bonitos, fotinhos deles, etc. Estudou um homem chamado Lamarca, não é? Lá no Colégio Militar em Porto Alegre. E o Lamarca foi um militar que se uniu ao movimento revolucionário, não é? Na década de 60. Sabe o que aconteceu com a memória dele no colégio? Foi apagada. O nome dele na placa, não é? Foi aí raspado na placa do colégio. A foto no livro de formatura da época dele foi tirada, o livro foi reeditado sem a foto dele, porque o exército não permitiu isso, porque isso não foi, isso foi há pouco tempo. Isso foi há pouco tempo, isso foi agora, não é que se fizeram na década de 90. Ou seja, um homem que traiu o exército ao lado dos movimentos de esquerda no Brasil da década de 60, não merecia ser lembrado como um homem que havia estudado num colégio militar de profunda credibilidade como aquele que teve em Porto Alegre. O que é isso? Isso é assassinato da memória, não é? Ou seja, ninguém quer que tu saiba esse tipo de coisa. Isso é uma decisão do general do exército, do terceiro exército, de apagar o nome do Lamarca, porque traiu o exército, desviou armas do exército no movimento revolucionário. Perfeito. Sabe o que o Stalin fez? O Stalin mandou apagar de todos os documentos soviéticos e fotos da Revolução a imagem do Trotsky e o nome dele, da Revolução. Não fossem os livros do Trotsky ser publicados no México, ninguém teria sabido da existência dele na Revolução. Porque isso o Hitler também acabou fazendo, definitivamente, na Alemanha. Então o que vai ter? Embora ele seja esse homem, de uma índole não muito confiável, o que aconteceu? A gente tem que dar um crédito, porque ele transformou esse país, mesmo com essa maneira doentia e autoritária e ditatorial, ele transformou esse país. Chegou esse país no ano de 1945 como uma nação extremamente, do ponto de vista industrial, do ponto de vista econômico, desenvolvida. Tá? Lembra vocês que a União Soviética foi o primeiro país a colocar um foguete em órbita. Deu 3 voltinhas na Terra e desceu. Os norte-americanos enlouqueceram com isso. Como é que eles fizeram isso depois da guerra? Então, se apavoraram. Então o que acontece? Embora ele seja um homem aí, meio amistoso, assim, para a gente estar falando bem, uma coisa interessante. O projeto de stalinização, o stalinismo, ele desenvolveu aí, não é? Esse comunismo stalinista, o que aconteceu? Ele trouxe um profundo desenvolvimento econômico a este país, sem dúvida nenhuma. O Trotsky foi expulso da União Soviética. Mesmo assim, ele pôde escrever ainda para jornais soviéticos criticando o Stalin e os seus métodos. Não é? O Trotsky foi para onde? Para o México. Lá no ano de 1940, imagina, um acordo feito com a Alemanha nazista, o Trotsky não podia permitir isso. Não é? E aí, detonou. Em 1940, o Stalin mandou matar o Trotsky no México. Quando a esposa do Trotsky, a Ludmila, estava lá, regando as plantinhas e o Trotsky escrevendo, levou uma picaretada na cabeça. Não é? A mano de quem? Do Stalin. No México, em 1940, ou seja, anos depois. Né? E aí vem todo esse projeto, ou seja, apagou-se a memória de um homem que foi recuperada, é claro, aqui nesse processo. E aí a gente teve na economia, claro, e aí a partir dele, aquilo que a gente chamou de os planos quinquenais. Certo, minha turma? Os planos quinquenais. E estes planos quinquenais aqui é que catapultaram, na verdade, a União Soviética a uma nação, não é, aí desenvolvida. Tá certo que ele mandou matar milhares de pessoas, mas enfim, não é? Enfim, não tenho o que dizer sobre isso, só lamentar. Claro. Os planos quinquenais, ou seja, de 5 em 5 anos, parte dessa economia seria profundamente atacada. Quer ver? Se a gente pegar um período que foi de 1928 aqui até o ano de 33, que seriam os primeiros 5 anos, tu teve um profundo investimento na produção de bens de consumo não duráveis. Ou seja, se deu crédito à agricultura, não é? Primeiro, aquilo que o Lenin não havia feito, que depois de entregar para a burguesia parte da economia, vai haver uma renacionalização,
O Stalin vai fazer essa renacionalização e vai fazer investimento no desenvolvimento agrícola, não é? E também, claro, indústrias de produção que é bens de consumo não duráveis, tecidos, roupas, né? Claro que neste momento, então, tu tem, ó, o investimento feito em bens, não é? Na indústria de bens de consumo, ó, chamado não duráveis. E isso aqui não pega somente a indústria têxtil, vai também, ó, ser um investimento na agricultura, porque alimentício, né? Claro, produção de alimentos. Portanto, ó, vem comigo. E aqui, tecidos. Claro que já nesse momento, ele vai fazer investimento naquilo que a gente chama, olha turma, indústria de base. Que você sabe muito bem, porque a Vargas fez isso, né, a partir de 37. Ó, ou na investimento na produção, como é que a gente fala? Mais técnico, né? De 33 em diante, ele vai investir todas as forças na produção de bens de consumo intermediários. O que são os intermediários? Metalurgia, siderurgia. Não é isso? Justamente para construir no futuro uma indústria de bens de consumo duráveis, desenvolvendo eletroeletrônicos e a indústria automobilística, sem dúvida nenhuma. Então, ó, claro que neste primeiro momento já se faz este investimento, né? 1933 aqui até o ano de 38, tu vai ter, ó, a produção dos bens ou investimento feito pelo Estado, os bens intermediários. É um momento de profundo desenvolvimento educacional, cultural e científico. Também. Certo? Tu é um homem, tu tem que ter uma função. Tu não pode não ficar sem fazer nada. Não é? Ficar... Não dá pra ficar andando de skate a vida inteira, não é isso? É. Você fica os outros lá. É. Fica aí a vida, o resto da vida fazendo a mesma coisa. Não dá. Aqui não. Aqui tu já, desde bem pequenininho, tu já tinha uma função. Que era o quê? Ó, vai a luta, meu velho. Né? Ó, vem. Então, metalurgia, olha aqui. Metalurgia e siderurgia. Certo? Os bens intermediários. Claro, um profundo investimento também no desenvolvimento científico. Na cultura, a cultura nesse momento explodia, né, na União Soviética. Fantástico. Por fim, olha aqui. Por fim, ó, 1938, 1939, que seria o terceiro plano quinquenal. Este aqui vai ser retomado após a guerra, porque a guerra vai impedir esse investimento. O que a gente vai ter? Aqui seria o momento do investimento justamente após os intermediários, ó, na produção dos bens de consumo duráveis. Os bens duráveis, não é? Que vai ser aqui a produção automobilística, não é? E aqui os eletro, certo? De extrema importância esses planos quinquenais e este investimento feito pelo Estado, uma vez que iniciado em 39 uma guerra, ele tinha que não perder os seus investimentos e por isso justificava-se o pacto do Ribbentrop-Molotov com a Alemanha. As indústrias soviéticas, te lembro, as indústrias soviéticas, elas estavam na fronteira europeia. Uma vez invadindo a Alemanha por ali o exército nazista, essa indústria entraria em profunda crise, ou seja, perderia. Lembra quando os alemães invadiram a União Soviética e era comum deles utilizarem uma prática de guerra chamada a Blitzkrieg, ou seja, terra arrasada, guerra relâmpago, terra arrasada, não é isso? Quando eles entraram de trem, o que eles fizeram? Eles colocavam ganchos nos trens, à medida que o trem andando ia puxando a lâmpada dos trilhos. A ordem era essa, tudo que se mover deve morrer. Ah, mas se for uma árvore balançando, arranca. Tem. É terra arrasada, não existe. Tá? Possibilidade total. Claro que o Stalin, sabedor disso, ficou com medo. Assinava um pacto. Né? Aí, a paz em separado, não é paz em separado nada, pacto de não agressão, o Ribbentrop-Molotov, e imediatamente
vai substituir, transferir as suas indústrias para onde os alemães não iriam chegar. A história da União Soviética daqui por diante, bens, que é bens, né? Claro que vai ser a história de quem? Da Segunda Guerra Mundial e as suas consequências. Lembra que após essa guerra mundial, a União Soviética vai surgir como uma nação, eu não diria ainda, claro, uma grande potência, sim, até a gente pode falar em potência mundial, mas é bem verdade que ela vai ser uma nação que começa a colocar o quê? Justamente para os acordos feitos na guerra, começa a colocar em expansão o seu projeto socialista. É a Guerra Fria, era a bipolarização mundial. Está ali, Guerra Fria, dia 26/10, sábado. Todos vocês vão estar aqui, todos sem exceção, das 9h30 às 11h30, com direito à tua dança. Não é isso? É assim, tá? Muito bem. Deu até aqui, minhas criaturas. Deu até aqui? Deu até aqui? E aí tu me pergunta, tá, e quando é que se concretizou a revolução afinal? Porque começou e aí é a terceira fase. Aí é que está. A revolução, ela se concretizou justamente com o fortalecimento da União Soviética após essa guerra mundial, não é? Cuidado, hein? Cuidado que após a guerra, lá na Guerra Fria, a gente não teve uma partilha do mundo, não é? A gente não teve uma divisão igualitária entre socialistas, entre comunistas e capitalistas, não é? Entre comunistas e capitalistas. É claro que uma coisa é eu ter um chocolate e pegar 90% dele e te dar 10%. Claro que é uma divisão desigual. Foi exatamente o que aconteceu com o mundo. O mundo capitalista, né, teve total aí, total poder sobre o mundo, então. Tá? Então tá bom, vamos vai ver. Tá, turma? Fechou aqui? Eu tô sendo capitalista? Por quê? Dividir o quê? Ô, Magrão! Ô, Magrão, divide o tempo com a gente. Que isso, velho? Turma, para. Quem está ali? Turma, aquilo que eu te falei da PUC, ó. Aquilo que eu te falei da PUC, eles inverteram isso aqui, ó. Inverteram isso aqui. Um erro gravíssimo. E consideraram correta a alternativa que eles inverteram. E tu, com justiça, foi lá e disse, pá, mas vai ser anulado, porque não tem resposta. Realmente, não teve resposta. Não foi anulado. Então, às vezes, tu acerta na prova e eles dizem que tu erra. Isso pode acontecer, tá? É assim, tá? Outra coisa, vocês pegaram a prova 2002 comentada? Pegaram ou não pegaram? Todo mundo tem que pegar. Me empresta alguém, me empresta aí, então. Que eu tenho uma correção rápida a fazer aí. Nessa prova. Enquanto isso, eu apago aqui. Ah, tá. Já pego aqui. Não sujo, não sujo. Aqui, ó, página 5. Quem tem, dá uma olhada. Quem não tem, dá uma olhada também. Ó. Sabe que ali na página 5, ó, minhas criaturas, até vou fazer a questão rapidamente contigo. Na página 5 tem a questão 43, tem ou não tem? Tem ou não tem? Olha aqui, ali diz assim, ó, entre a unificação alemã e a Primeira Guerra Mundial, o mundo extra-europeu, que mundo é esse? O mundo neocolonial, a África, a Ásia, não é? O imperialismo afroasiático, tá? O mundo extra-europeu foi dividido entre as grandes potências. Com isso foram constituídos impérios coloniais e desenvolveu-se uma intensa rivalidade entre quem? Os imperialistas. Olha que coisa linda. Ali diz assim, ó, considere as afirmações abaixo em relação a essa conjuntura. Afirmação número 1. A Alemanha era o Estado europeu com a economia de maior crescimento. Era ou não era? Era ou não era? 1900, em alguns setores, ela superava a Inglaterra, depois da unificação, né?
o qual, por ter chegado atrasado à partilha colonial, ameaçava o poderio inglês através da corrida naval. Perfeito. A concorrência alemã foi fantástica no que diz respeito ao início da Guerra Mundial. Só aconteceu uma guerra por causa da expansão econômica e comercial alemã. Não é isso? Tá. A 1 está correto, perfeito. Olha 2, olha 2, olha a afirmação 2. A rivalidade entre os impérios levou à divisão da Europa em 2 blocos, que se enfrentaram na Primeira Guerra Mundial, desencadeada pelo atentado de Sarajevo. Existiram 2 blocos, minha turma. Isso é prova da URGS desse ano. Existiram 2 blocos antes da guerra, um formado em 1800, um formado lá no final do século, chamado Tríplice Aliança, Alemanha, Itália, Império Austro-Húngaro, outro formado em 1905, não é? A Entente Cordiale, ou Tríplice Entente, unindo Inglaterra, França e Rússia. 2 blocos, tá? Muito bem, que se enfrentaram na Primeira Guerra Mundial, e justamente a guerra é um enfrentamento desses 2 blocos, tá? Olha ali, desencadeada pelo atentado de Sarajevo. Foi o atentado, o assassinato de Francisco Ferdinando que deu início, que transformou esses movimentos em movimento bélico? Foi ou não foi? Sim, o que desencadeou a guerra foi esse fato, acontecimento. Portanto, está correto. Perfeito? A 1 e a 2 estão certas. Olha aqui, vem comigo. Agora, olha a 3, olha a 3, olha a 3. A Alemanha aliou-se à Inglaterra para neutralizar a França e os Estados Unidos. Aconteceu isso? Aconteceu isso? Pois esses países eram seus adversários na constituição de impérios coloniais. Aconteceu isso? Sim ou não? Dura. Os Estados Unidos participou dessa divisão dos impérios coloniais? Em hipótese alguma. Então nem se cogita a possibilidade da Alemanha se aliar à Inglaterra. Então a 3 está errada. E olha a resposta que está lá como correta. D. E aí, se a 1 e a 2 estão certas, existe alguma alternativa certa? Não, sabe por quê? Porque na hora que ele foi, o pessoal que fez a prova, que digitou a prova, se enganou na alternativa D. É 1 e 2, e não 1 e 3. Tá bom? Tá bom? Viu que questão fácil? E como é que tu vai errar questões na prova da URGS? Não dá para entender. É? Olha aí. Que horas a gente tentar? Fechado? Não, não vai bater. Estou apagando aqui. Não. Não vai. Estou apagando, vem. Olha, cuspido aí no quadro. Lindos, vem comigo aqui, feiosos. Feiosos, né? Feiosos. O que é isso aí, cara? O que é isso aí? Não é nada, tá? Vem aqui. Ó. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Com a Primeira Guerra Mundial, tu passou a viver os loucos anos 20. Era comunismo se formando de um lado, era fascismo se formando de outro, era os Estados Unidos se achando os mais poderosos do planeta. Hã? Hã? Tá? Vem comigo. Olha aqui. Século 20. Não, vamos começar assim. Opa, que bateu nada. Não é isso que eu vou pôr aqui. Guerra Mundial. Tá, não vou nem começar, só vou te dizer uma coisa. Olha aqui pra mim. Só escuta e olha como tu vai concordar. Me diz uma coisa, após a guerra os Estados Unidos se fortaleceu. Fortaleceu ou não se fortaleceu? Sim ou não? Digam sim. Senão eu vou ter que escrever no quadro e pedir para todos lerem. Individualmente. Turma, então escuta. Após a guerra, o fortalecimento que os Estados Unidos teve, só vou encerrar.
fez com que o declínio dos países europeus deslocasse o eixo econômico e comercial da Europa para a América. Os Estados Unidos teve um profundo desenvolvimento da sua economia após essa guerra mundial, o que lhes permitiu fazer o quê? Ajudar a reconstrução dos países europeus após a guerra. Falou? Hoje é o dia da queda da Bolsa de Valores, 24 de outubro. De 29, né? Por favor, não de 2002, já pensou? Na semana que vem a gente fala dele, vamos deixar primeiro ele fazer aniversário, para não dar azar.